Vamos refletir e reagir ao canal Luiz Paulo, Conhecimento Proibido. Ele fala sobre as várias versões de Jesus Cristo, o Salvador. Não sei se você sabe, mas desde antes do Império Romano, da Igreja Católica, que existem vários personagens, vários messias, e esses messias foram chamados de Jesus Cristo, ou o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Teve sua mãe Maria, teve seu pai José, andou sobre as águas, ressuscitou no terceiro dia. Não estás sabendo? Vamos reagir ao vídeo do Fala canal. pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o Conhecimento Proibido. Aproveitando para você que está assistindo meu canal, você compartilhe o vídeo de Luiz, comente para o engajamento do canal dele, beleza? Sejam todos bem-vindos e o Altíssimo possa estar com cada um de vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim. Mais uma vez, quero trazer um conteúdo que some ao vídeo anterior a esse, se você não assistiu, a qual eu falo dos personagens, tá, bíblicos, que na verdade plagiou, pirateou, copiou a história de mitos, de crenças do passado. Então, para você... Veja que ele é um cristão. Ele é um cristão, mas ele não é alienado, vamos dizer assim. Ele não leva a religião ao pé da letra. Ele fez conhecimento, fez estudo, feito fácil, fez várias pesquisas e descobriu. Não se espante. Continue na sua fé. O que eu e ele, nós pedimos encarecidamente que vocês abram suas mentes. Abram suas mentes. Vocês estão sendo enganados. Em plena era do conhecimento, vocês continuam, abre aspas, viajando na maionese. E veja as revelações deles, que é muito importante. Que pesquisa, analisa, busca, filtra, você vai ver bastante coisa rica e importante para o seu despertamento e longe das doutrinas, dos dogmas mentirosos que são, na verdade, fantoches do sistema de Roma, ok? Então, assista com precisão, com carinho. Eu conto com a sua participação, sempre nos likes, compartilhamentos nas redes sociais, para despertar mais pessoas, agregá-las, tá? E um bom comentário para engajamento do canal. Assiste o vídeo anterior, se você não assistiu, para você ficar por dentro dos mitos, tá? De outros personagens que realizaram as mesmas obras, os mesmos gestos, até chegarmos nesse principal personagem do cristianismo, que é conhecido como Jesus, tá? Lembrando que eu não estou desmistificando a história do Messias. Eu sou um cara que acredito no Messias, no Salvador, que não é o nome de Jesus, tá? Eu não sou um cara ateu, eu não sou um cara agnóstico, eu não sou um cara incrédulo. Portanto, não só o nome do personagem. O que ele está dizendo é que a letra, ou melhor, o alfabeto que nós conhecemos nunca existiu. Então colocaram um J ali para dizer que é Jesus, colocaram um G, o J para dizer que é Jeová, fizeram uma mistura, interpretada de toda forma, e foram copiando a Bíblia até hoje, inventando vários nomes. Ou seja, não existem nomes, existem só títulos. Você está sendo enganado até hoje pela sua igreja, seu pastor, seu padre. Que nunca existiu letra J no hebraico, nem no grego, nem no latim, não é Jesus, nem sua pele é branca, tá? Como é europetizado, askenazi, propagado pelas religiões e aderido por todas elas. O espiritismo prega Jesus Cristo, os mormons
os testemunhas de Jeová, né? Até dentro dos terreiros. Mas acontece que o Espiritismo não aprendeu com a Igreja Católica. Toda a quase ignorância das pessoas foi copiada da Igreja Católica. Infelizmente, os que dizem evangélicos, que são protestantes, aprenderam com a Igreja Católica. O Espiritismo aprenderam com a Igreja Católica. Pelo menos na Umbanda tem os personagens negros, pardos, brancos, personagens de todas as etnias. Inclusive, o próprio cristão da Umbanda não era considerado cristão, era expulso das missas. Os padres daquela época, os papas mandavam expulsar, diziam que estava com demônios. Porque ele pregava que Jesus não tinha corpo, Jesus não tem corpo. Que Jesus veio de uma origem do Egito, da origem africana, e eles eram muito perseguidos pela religião cristã. E Umbanda, já falei aqui diversos vídeos, já mostrei provas concretas, se você não assistiu. Então esse Jesus, tá? Ele é na verdade um personagem criado por Roma para usurpar, tá? Para roubar a história do verdadeiro Messias, que era hebreu e falava hebraico. Tá ok? Então vamos lá. Para começar a história, eu quero trazer personagens, tá? Com a mesma, vamos dizer, características, semblante, né? Aparência, aspecto, e também as mesmas virtudes, as mesmas obras que foram atribuídas e copiadas pelo plágio por nome de... Você veja a contradição, né? As igrejas pentecostais proíbem o uso de barba. O servo dessa igreja, dessa religião, tem que estar com o rosto liso, sem barba e sem bigode. Aí vem outras culturas e não, Jesus era barbudo, cabeludo, olhos verdes, 1,90 m, estilo europeu. Jesus nunca foi europeu. Jesus era branco. Veja a confusão da religião, né? Veja como a religião confunde as pessoas. Veja como as igrejas confundem as pessoas. Umas denominações chamadas igrejas, poucas ainda as pessoas podem usar barba. Outras proíbem o uso de barba. Diz que barba é pecado. E assim vai as contradições da igreja. Jesus, ok? Quem é esse personagem que você vê na tela? Antes mesmo de existir o Jesus romano, ou antes mesmo do verdadeiro Messias se manifestar, tá? Existia um personagem que você pode pesquisar por si próprio. Eu sempre falei para vocês pegar parte daquilo que eu falo e pesquisarem, não ficar só nos meus conteúdos. Vai mais profundo, cavuca mais, e vocês vão conseguir abrir muito mais a glândula pineal, o entendimento, do que eu, alcançar, tá? Mais libertação e mais compreensão, mais audácia, mais franqueza, mais firmeza. Esse personagem que eu mostro na tela, tá? É conhecido como o personagem Apolônio de Tiana. Você já ouviu falar de Apolônio de Tiana? Ele veio antes do personagem Jesus e do próprio Messias, tá? E ele é atribuído seus milagres ao próprio Jesus Cristo como um plágio. Por quê? Vamos ler um pedaço aqui. Ele nasceu do útero de uma virgem. A gente sabe que a história do Jesus europeizado nasceu de uma virgem. Foi anunciado por um anjo. A mesma história se repete, anunciado por um malaquim. Reuniu-se ao redor de um grupo de leais de seguidores, a quem transmitiu uma avançada mensagem de igualdade e fraternidade. Foi isso que Jesus, pregado pelos templos, fez. Reuniu uma equipe de seguidores, ou seja, discípulos, apóstolos, e pregava amor, fraternidade. Foi um agitador das suas massas, e suas palavras tanto desagradaram aos romanos que acabaram por matá-lo. Foi isso que aconteceu com Jesus. Mas antes de Jesus, esse personagem chamado Apolônio de Tiana
passou os mesmos processos, tá? Acabou sendo morto. Em vida fazia inúmeros milagres. Curava inválidos, ou seja, coxos, paralíticos, né? Leprosos, anulava pragas, né? Expulsava os demônios das pessoas e certa vez até ressuscitou uma menina. Que coincidência isso aqui! Não está aparecendo Jesus contado pela Bíblia, pregado pelos evangelhos? Isso não é coincidência. Não é coincidência. Eu sinto muito decepcionar quem está com essa mensagem impregnada. Esse tipo de Jesus, essa versão de Jesus nunca existiu. E o termo Deus nunca foi um nome, é um título. Exemplo, alguém se converte à religião X, aí as pessoas passam a chamar ele de pastor. Aí não uso mais o nome dele, chama ele de pastor, é um título. Título. Na visão, segundo a visão deles, os deuses, no caso desse Jesus, Deus, que eles pegam, né? Não tem nome, é só um título a uma crença que alguém criou e inventou. É só um título. Só que não está falando de Jesus, está falando de Apolônio de Tiana, tá? Mas um dos seus maiores feitos foi a sua própria ressurreição. Ele ressuscitou. Então Jesus não é novidade. Tanto é que vamos abordar outros personagens aqui e você vai ver a mesma essência, a mesma história. É claro, uma vez completada a sua missão, tornou seu lugar ao lado do Pai. Ele disse que retornaria ao lado do seu Pai, do Espírito, o Espírito Santo e da sua própria mãe. Também alcançada aos céus, deixando aos seus seguidores em terra a dura tarefa de explicar como tinha tanta gente nos céus, se Deus era para ser único, tá? Então tá aí a história de Apolônio de Tiana. Eu quero que vocês pesquisem, tá? Vocês vão encontrar mais detalhes. Inclusive, um estudioso do hebraico, do grego, lembram do Salmo 23. Aí inventaram, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mentira. No grego original, no hebraico, no grego original o Senhor é meu pastor e eu não faltarei. Ou seja, ele é meu pastor e eu obedecerei a ele, eu não faltarei. São pequenos detalhes que ao longo dos séculos gera uma grande mentira para vocês, estão enganando vocês. Com precisão aqui foi só um esboço. Vamos para mais um personagem, tá? Eu já abordei esse personagem aqui no canal. Muitos personagens. A aparência e o aspecto dele, né? Chamado de Serapis. Não parece o Jesus europeizado, feito pelos sionistas, pelos Illuminatis, pela maçonaria? Que... Interessante que ele critica os maçons. Interessante que todos eles dizem que pregam a verdade, né? No entanto, ele está criticando os maçons, criticando outras religiões. Será que o Messias que ele fala, será que é verdadeiro mesmo? Porque o próprio Jesus falou uma vez. Jesus vai passando, né? Na história bíblica, né? A história dele sempre. Né? Estavam lá gritando, rezando alto, Jesus falou, apontou, eles estão discípulos, né? A história fala, tá vendo eles ali? Pensam que por muito gritarem serão ouvidos, mas a mente dele, a mensagem dele não está em mim, no meu amor. Ou seja, deixa eu estar pensando em vaidade, em soberba, em lucro, em seguidor nas redes sociais. É isso que está acontecendo hoje. Estão fabricando um monte de pregadores aí. Estamos na era da mentira.
sempre teve a ver, catolicismo romano, cristianismo com maçonaria, sempre tiveram lado a lado desde o princípio, é só estudar a história dos cavaleiros tem. Mas a igreja protestante evangélica está seguindo hoje em termos de pensamento, em termos de doutrina, está seguindo o que ele segue, o batismo parecido, a questão da trindade, tudo da igreja católica. Todos os pensamentos, as culturas, apesar de muitos serem desunidos. Templários da Inquisição, tá? Que mataram em nome da fé, em nome de Jesus. É verdade. Certo? Quando você aborda uma verdade dessa, os advogados de um Deus, vamos dizer, fictício, vêm defender. Ou te sentenciam, você não faz mais parte do templo, eles agem como a grande Babilônia. Né? Quando você não aceita, eles não aceitavam a grande Babilônia, era chamado de anticristo. Eles não aceitavam o Jesus romano, os ensinamentos, era chamado de endemoniado, de desviado. Então era a ordem para matar. E hoje se repete. Quando você não quer fazer mais parte de uma doutrina, eles te sentenciam. Ele fala que você vai virar um mendigo, que você é um desviado, né? Aconteceu comigo e acontece com milhões de pessoas. Há anos atrás fizeram uma pesquisa e viram que as Assembleias de Deus estavam perdendo 10 mil fiéis por ano às igrejas pentecostais. Por causa disso. Porque em geral, todos eles pregam o livre-arbítrio e a democracia. Você tem liberdade, mas se você tiver uma revelação, conhecimento, e pensar diferente, você é apontado como demoniado. Diz que você virou ateu, se for ateu, o que é que tem? Diz que você virou budista, virou maçom, como se isso fosse ofensa. É a mesma cópia da mãe no comportamento. Então o Serapis, tá? Já trouxe aqui a questão, a antiguidade clássica do seu templo mais... Ele acabou de dizer que, o que eu sempre digo, eu não, todos os estudiosos dizem, a Igreja Católica é a mãe das outras igrejas. As igrejas evangélicas são as filhinhas da Igreja Católica. São as filhinhas. Embora alguns não se dão bem, a soberba religiosa, preconceito com as outras, mas, no final, todos somos iguais. Nos hospitais está assim, é ateu, é crente, tem religião, ninguém ama de nada, ninguém reclama. Mas eles custam com saúde, alguns são cheios de soberba, arrogância. Então, aceitem que dói menos. As igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, são filhas da Igreja Católica, não adianta. A mamãe e a matriz são as filhinhas. Celebre, localizado em Alexandria, no Egito. Seu símbolo era o quê? Uma cruz. Vocês que gostam de usar crucifixo no peito, né? Algumas camisetas com desenho da cruz, e hinos que enaltece a cruz. Assim, eu amo a mensagem da cruz, né? Da harpa cristã. Tem uma diferença de cruz para madeiro, mas vocês não querem enxergar, vocês não querem saber da verdade. Cruz já era um símbolo, já desde o Egito, tá aqui, ó, no Egito. Já trouxe aqui. Cruz é um símbolo de maldição. Quando as pessoas faziam o que a igreja não gostava, o imperador romano não gostava, ele dizia que era uma desobediência, ele mandava crucificar as pessoas na cruz. Os desordeiros, os baderneiros, que se levantavam contra o sistema, era porque realmente madeira e cruz tem uma diferença, porque às vezes era tantos crucificados que até em madeiras, em árvores, as pessoas eram penduradas em árvores, E essa diferença aí tem sentido, que ele falou, madeiras e cruz tem uma diferença de cruz. Questão do deus Taú, o deus Tal, tá? A questão de Tamuz. E aqui também relacionado a Serapis, tá certo? Vamos para mais um personagem. Esse aqui. Em detalhe, né? Ele mesmo
Paulo aí, né? O rapaz aí. Ele não aceita que Deus teve uma esposa. No hebraico, na Bíblia grega, no hebraico, está lá bem explícito. E quem governava o universo era o marido, a esposa. A Xerá era a esposa de Deus. Na historinha dele, todos eles aí. Ele mesmo, do canal, não admite isso, né? Mas está escrito lá no grego. Que é muito parecido com Jesus, até no nome e no comportamento. A sua profissão era carpinteiro. E o nome dele, olha só que muito interessante, era Essos. O Essos era carpinteiro. Essos. Aí antes do R colocaram um J, para dizer que é Jesus. Aproveitando, dá teu like, curte e compartilha. Se você gostou, pede a parte 2. É uma promoção para você. Esse canal opina aqui. O que importa é a sua crença. A crença vem da mente. Crença não se discute. O problema é quando a sua crença vira um sistema religioso. E eles vivem te pedindo dinheiro, teu apartamento, teu carro, teu iate, tua moto, tua vida, leva teu dinheiro, tua saúde mental, física, te iluda. Os sistemas estão aí. Não perca a fé na sua crença. Simplesmente abre a tua mente, abre a sua mente, dá teu like agora, curte e compartilha. A intenção aqui é abrir tua mente, cara. O próprio Jesus falou, não vos conformeis com esse tempo, com essa era. Infelizmente, muitos acham, simplesmente o fato de ir para a missa, muçulmana, ou seja qual for, católica, vai para casa no sábado, no domingo à noite, volta para casa, escuta uma música melosa, evangélica ou católica, pronto, está tudo certo. Eu pergunto, o resto do mundo, pense no mundo, no seu semelhante. Pense nos seus filhos, nos seus netos, que tipo de crentes serão? Fanáticos, iludidos, ignorantes, sem conhecimento? Abre a tua mente, passa conhecimento para eles. Então, galera, a intenção não é descrentar a religião de ninguém. A intenção é que você abra a sua mente. E lembre-se, o meu canal não é nem monetizado. Eu acho que não tenho nem 5 inscritos. Eu tenho prazer em conhecer. Ame o conhecimento. Ame a presciência do conhecimento. O seu Deus, os deuses agradecem. Para que você não seja mais uma vítima do sistema. Você disse que Jesus era carpinteiro? Quem era Essos? Se escrevia ESVS, né? Carpinteiro. Jesus era carpinteiro? Ah, o que você quer? Shopping.
Shopping! Na Shopping compensa mais. Na Shopping compensa mais. Fala pessoal, Olha, hoje sobe hoje a cobrinha. Sobe. Dá pra cair do alto. É, né? Olha, botar uma gaitinha que ela fica.